Continuamos o cenário político de hoje conversando com a doutora Dulcineia Costa. Ela é delegada, coordenadora da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Quer mandar sua pergunta sobre segurança, violência contra a mulher? Participe com a gente através do nosso Facebook, Instagram, Twitter e o WhatsApp 8802-8979. Fique à vontade para fazer o programa de hoje com a gente. Carol, dando sequência aqui, a gente traz informação partidária. O deputado federal Beto Rosado assumiu nesta quinta-feira a presidência do Diretório do Progressistas, o PP, do Rio Grande do Norte. A confirmação aconteceu em Brasília, em reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, o presidente nacional do Progressistas, o André Fufuca, e o ex-deputado federal Betinho Rosado, pai de Beto. Na oportunidade, Beto recebeu o aval para assumir a sigla aqui no RN, substituindo o seu pai Betinho. Atualmente, sob a liderança do grupo de Beto, o Progressistas possui 13 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 137 vereadores no Rio Grande do Norte. Nas últimas eleições municipais, o partido ampliou sua presença nos 4 cantos do estado. Esse novo momento para o partido consolida ainda mais o resultado desse trabalho, é o que diz aí o grupo. O Beto Rosado disse: "Estou feliz e honrado em assumir essa missão e com muita responsabilidade vou dar continuidade ao trabalho feito por Betinho Rosado. Vamos fazer uma gestão de diálogo e dinamismo, buscando expandir cada vez mais o Progressistas no estado", foi o que comentou durante a reunião o Beto Rosado. Carol, o ex-deputado Betinho Rosado disse que o sentimento é de dever cumprido e felicidade em passar essa missão ao filho e deputado federal Beto Rosado. Quem também falou sobre o assunto foi o Ciro Nogueira, que assumiu a Casa Civil de Bolsonaro. Ele reforçou sua confiança no trabalho do colega do Progressistas. Abre aspas, Beto é um político experiente e que tem desempenhado um bom trabalho à frente do Progressistas, ao lado de seu pai e amigo Betinho Rosado. Tenho convicção que fará um ótimo trabalho, disse o ministro. O André Fufuca, que aparece também nessa foto que a gente mostrou aí, também se pronunciou e falou justamente do apoio. Está aí o André Fufuca, que é o presidente nacional à esquerda, Beto Rosado ali à esquerda, mais para o centro, ao lado de Ciro Nogueira, e na ponta do lado direito o Betinho Rosado. Essa foto foi hoje, então passando de pai para filho a presidência da legenda aqui no estado. Pois é, o Beto Rosado, que de antes de ontem para ontem, né, Vonúvio, ele deu muito o que falar nas redes sociais aqui no Rio Grande do Norte, porque terminou votando contra o voto impresso, né? Deixou muito apoiador do grupo bolsonarista, que é seu eleitor, ali indignado. Muita gente protestou. Ele tem assumido a defesa da agenda do presidente Jair Bolsonaro, chegou a fazer uma enquete nas suas redes sociais, perguntando se os seus eleitores concordavam ou não com o voto impresso. A maioria na enquete respondeu que concordavam e sabe o que foi que ele fez? Votou não. Os eleitores aconselharam ele a votar sim, ele votou não. Então isso gerou o maior burburinho aí nas redes sociais e de forma muito atenta e criativa. Inclusive, nosso colega Carlos Santos disse que daqui a pouco ele é o mais novo comunista aqui da área, né? Porque quem vota contra Bolsonaro termina se tornando comunista. Aí, brincadeiras à parte, gente, chamou muita atenção esse comportamento de Beto Rosado. Vamos ver agora quais serão os próximos posicionamentos dele em relação a isso. Por falar em votação, ontem, depois do cenário político, aconteceu reviravolta em relação a Distritão e coligações. Distritão, que vinha aí bem cotado, terminou fazendo parte de um acordo, foi rejeitado e em seu lugar entraram e foram aprovadas as coligações. A matéria agora deve passar hoje ainda pelo segundo turno de votação na Câmara e vai para o Senado. Na verdade, Carol, essa votação vai ficar para terça-feira. Ah, foi adiada. Foi adiada para terça-feira, mas já comenta-se em Brasília que o retorno das coligações
não deve ser aprovado no Senado. Vai ter moído e grande na próxima semana sobre esta reforma eleitoral. Certeza, ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores, mas em relação à bancada potiguar, todos os deputados federais do Rio Grande do Norte votaram contra o Distritão e a favor do retorno das coligações. Agora vamos correr aqui com a nossa convidada de hoje, a delegada de Polícia Civil, doutora Dulcineia Costa, que está aqui conectada com a gente. Doutora Dulcineia, em relação à violência contra a mulher, no ano de 2020, a gente acompanhou um crescimento durante a pandemia, muito atribuída àquele isolamento social, as pessoas mais dentro de casa. Em 2021, como estão os números em relação à violência? Infelizmente, eles continuam crescentes. A gente observou que em 2020 o número de denúncias aumentou, mas nas delegacias houve uma redução dos registros. Agora, em 2021, a gente observa que as vítimas voltaram a procurar a delegacia, então o número de inquéritos policiais, o número de BOs, boletins de ocorrência, o número de medidas protetivas de urgência tem aumentado consideravelmente. A gente atribui justamente a essa questão da pandemia ter diminuído e as vítimas têm recorrido mais às unidades policiais. Em 2020, as denúncias eram feitas por forma anônima, pelo 181, pelo 190, pelo 180, mas nas delegacias houve menos procura. Pouca não, porque a ideia é que não haja nenhuma, mas houve menos procura às delegacias e mais denúncias anônimas. Então, infelizmente, por isso a importância desse trabalho, né? Até de um mutirão. Foi muito louvável a iniciativa da Delegacia Municipal de Ceará-Mirim de fazer esse mutirão justamente para dar celeridade a esses processos que a gente sabe, esses inquéritos, que a gente sabe que na violência doméstica isso é muito importante. Quanto antes o agressor for responsabilizado, melhor. A Amanda pergunta aqui, em caso de observar alguma situação de violência, o que devo fazer no caso da vizinhança, na rua, o que é possível fazer? É possível fazer a denúncia anônima, se a pessoa não quiser comparecer à delegacia, que existe ainda um constrangimento, né, das pessoas se envolverem, aquela velha questão que sempre se fala, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas a gente sabe que não é assim, se mete sim, é papel da sociedade, é dever da sociedade de alguma forma intervir, e nesses casos pode ser feita a denúncia anônima pelo Disque 100, pelo 180, para que assim a delegacia possa verificar. Nos casos de ameaça e até uma agressão moral, por exemplo, xingamento, né, que a gente chama da injúria, difamação ou a calúnia, depende mesmo da vontade da vítima. Então, por mais que a pessoa denuncie, a vítima tem que ir à delegacia e dizer que quer sim que aquela pessoa seja investigada e processada, diferente da lesão corporal. Quando existe uma lesão corporal, obrigatoriamente a polícia tem que agir, investigar e encaminhar à justiça para que o agressor seja processado. Sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, doutora Dulcineia, o que foi que mudou depois da promulgação da lei em relação a este assunto, a estes casos, às denúncias aqui no país? A Lei Maria da Penha é um instrumento importantíssimo no combate à violência doméstica. Ela é resultado de uma luta, né? A lei foi criada a partir de uma condenação do Brasil pela demora em processar, no caso, o agressor da vítima Maria da Penha. Então, diante da demora, a Corte Interamericana obrigou o Brasil a criar uma lei. Então, ela trouxe diversos institutos, dentre elas a medida protetiva de urgência, o abrigamento, a possibilidade dos policiais acompanharem a vítima para a retirada dos pertences, e assim fez com que essa mulher tenha recursos para se encorajar e denunciar. É um instrumento específico. Muitas pessoas questionam, às vezes até os homens, por que a lei? Porque não tem a lei Zé da Penha, às vezes tem esse comentário. Mas é necessário, diante do número de violência doméstica contra a mulher, que é infinitamente maior do que a violência praticada contra os homens. Então, a Lei Maria da Penha constitui um importante instrumento no combate à violência doméstica, e ao contrário do que alguns dizem, que aumentou, fez com que aumentasse a violência, os casos de feminicídio, isso não é verdade. Muitas vidas foram salvas a partir da Lei Maria da Penha, quando as mulheres passaram a denunciar mais
e assim diminuir a subnotificação que ainda existe até hoje. Essa questão chama muito a atenção, porque tem muita gente realmente que questiona em relação a essa pergunta, né? Não tem a José da Penha, não, e essa é uma maneira de ver a violência, cada violência que acontece de forma isolada, não é? Tem como a gente Sim. tentar explicar aqui para o nosso telespectador que existe todo um movimento contra a violência contra a mulher, porque uma violência que pode acontecer de uma mulher contra um homem, ela sim é um caso isolado? O que a senhora poderia dizer para explicar isso para o nosso telespectador? Exato. E só uma observação que nos casos em que o homem é vítima, ele não está desprotegido. Existe o Código Penal que se aplica a essas situações. A Lei Maria da Penha ela foi criada para diminuir uma diferença histórica, né? A gente sabe que a violência doméstica e familiar ela é cultural. Ela é fruto de uma cultura machista, né? Patriarcal, que ainda predomina em nossa sociedade. Então, se a gente for comparar, né, os direitos dos homens e das mulheres, a gente tem um histórico aí que a mulher ela começou a votar há pouco tempo, ela começou a ocupar cargos públicos há pouco tempo e até em certos momentos ela era privada até de contratar, né, de escolher, por exemplo, o parceiro dela, o casamento precisava de autorização em alguns casos. Então, assim, a gente vê uma evolução na história, a gente tem combatido essa cultura machista e isso é importantíssimo para também refletir na diminuição dos números de violência doméstica, porque muito dos casos é fruto desse pensamento de dominação, né? De achar que a mulher pertence ao homem, e isso tem mudado, mas a gente ainda precisa trabalhar, principalmente nas escolas, na educação, para falar sobre violência de gênero, para assim nas próximas gerações a longo prazo a gente ter uma mentalidade diferente, né? E a gente não veja casos de mulheres que morram simplesmente porque quer terminar um relacionamento, porque quer fazer as escolhas da vida dela, quer caminhar com as próprias pernas, quer trabalhar, como a gente vê, e a nossa esperança é que isso aconteça mesmo. Delegada, sobre medidas protetivas, em que circunstâncias essas mulheres podem ter este suporte para ficarem, ou para que esses agressores fiquem distantes destas mulheres? As medidas protetivas de urgência, elas são aplicadas pela Justiça. Na delegacia, a vítima externa o desejo de obter essa medida, o pedido é encaminhado ao Poder Judiciário e lá o juiz avalia se é o caso ou não. Existem diversas medidas, né? Dentre elas, a proibição de manter contato com a vítima e com os familiares e até com testemunhas, o afastamento do lar do agressor, quando é determinado que ele se retire do lar e assim ela permaneça na casa com os filhos. É importantíssimo, porque às vezes ela denuncia e não tem para onde ir, ela tem que voltar para casa. Até uma suspensão no porte de arma de fogo, no caso de policiais que são agressores, existem casos, e às vezes ela está muito mais exposta, né, até a uma violência mais grave, e assim o juiz pode suspender ou restringir o porte de arma de fogo. Então, essas são algumas previsões, a lei traz diversas outras, até de natureza civil também, como, por exemplo, determinar pagamento de pensão alimentícia, que assim também é uma forma de subsidiar, né, de ajudar essa mulher a enfrentar uma das dificuldades, que às vezes é até a dificuldade financeira. Muitas vezes ela deixa de denunciar, não só pelo vínculo afetivo, mas porque também ela não tem condições de se manter sozinha. Doutora Dulcinea, a gente recebeu aqui uma mensagem de uma telespectadora que já falou sobre o assunto também em outros programas. Eu puxei aqui na conversa do nosso WhatsApp. Ela diz o seguinte: a ministra Damares, 2 secretarias relacionadas à mulher estarão aqui amanhã em Mossoró. Será que essa visita vai contribuir para resolver a minha violência que dura anos? Ela, dando uma olhadinha aqui, ela disse que já recebeu, inclusive, ameaças de morte, que já ligou para o 180, já fez boletim de ocorrência na delegacia da mulher e nada foi resolvido. Lamentável, a gente precisa saber, né? Eu precisava entender melhor a situação até para opinar,
Mas o ideal é que, quando é feito o registro, essa vítima seja intimada e compareça à delegacia para prestar depoimento. Se não aconteceu no caso dela, é importante ela procurar novamente a delegacia para tentar resolver. Sobre as iniciativas, né, tantas iniciativas do governo federal como do governo estadual e municipal também, que trabalha nesse combate, elas são de extrema importância. Qualquer coisa que venha somar para a gente conseguir diminuir, né, esses números, para que não haja mais o feminicídio, elas são importantes sim, por menores que estejam, mas o importante é dar o passo, é agir, e qualquer iniciativa, tanto do Estado quanto da sociedade, a gente vê grupos, a gente vê ONGs trabalhando isso aí, é de extrema importância. A gente tem aqui a opinião do Luiz Aires dizendo o seguinte: não adianta fazer projetos para proteger as mulheres se as leis são brandas, por isso os homens não têm medo das leis. O que a senhora diz sobre isso? Em parte eu concordo, é como eu falei, não basta só um trabalho repressivo, né? A gente vê que quando tem casos de repercussão, muito se tem essa cobrança de que as leis deveriam ser mais rigorosas, né? Deveriam ser criados mais tipos penais. É importante, sim, uma pena, né, justa. Existem penas que às vezes elas são baixas, por exemplo, crime da ameaça, a pena é 1 ano, é baixa, é um termo circunstanciado da ocorrência, em certos casos. No caso da violência doméstica, é instaurado inquérito policial porque normalmente ela pede uma medida protetiva, né? Mas é considerada uma pena baixa. Mas eu acho que não passa só por isso, por penas rigorosas, é como eu falei, né? É um trabalho também preventivo, é um trabalho multidisciplinar de dar condições a essa mulher para que ela denuncie. Eu acho que esses 3 aspectos, repressão, a prevenção, né, e essa assistência que se dá a ela, eles trabalham juntos. Doutora Dulcineia Costa, delegada da Polícia Civil, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda, doutora. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Olha, lembrando a você que agora vai ter live, viu? Da Concrete. Preços, ofertas, e é agora justamente que vai começar a live da nossa patrocinadora, viu? Melhores marcas com produtos, desconto para você acompanhar ao vivo aqui pelo canal da TCM ou pelo Facebook e o Instagram da Concrete. Então, fique aí. Fique ligado, continue ligado aqui na TCM. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã, 7h25 da noite, ao vivo. Uma ótima noite e até lá.